Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Professora Ana Flávia. Hoje iremos estudar um pouco o conteúdo do IFCE, vegetação, extrativismo e agropecuária. Vamos começar? Nessa primeira parte, iremos estudar sobre a vegetação de modo geral, ou seja, que abrange todos os países, e depois a vegetação específica do nosso país. Vamos lá. A vegetação corresponde ao tipo de cobertura vegetal existente nos locais do mundo, as quais são influenciadas sobretudo pelo clima que já estudamos. Além dos aspectos climáticos, outros fatores são importantes para o desenvolvimento da vegetação, como relevo, hidrografia, solo, pressão atmosférica, altitude, latitude, movimentação das massas de ar. Acresce que ações do homem estão causando fortes impactos na vegetação do planeta, desde a existência de espécies animais e vegetais. O aumento do efeito estufa e aquecimento global também são ações causadas pelo ser humano. Esses fatores, determinados por ações destituídas da consciência ambiental, têm sido um dos temas mais importantes na atualidade. A cobertura vegetal do planeta tem apresentado mudanças significativas nas últimas décadas, e muitas delas podem sofrer com o processo de extinção. E a vegetação pode ser classificada em três tipos: arbóreas, arbustivas e as herbáceas. Arbóreas, árvores, arbustiva, arbustos e herbáceas, ervas ou gramíneas. Vocês sabem ligar as imagens a qual característica? Vamos lá. Primeira imagem: arbórea, arbustiva ou herbácea? Exato. Nós temos uma arbórea. Segunda imagem, essa de baixo. Exatamente. Arbustiva. E a nossa terceira imagem, ervas ou gramíneas, que são as herbáceas. E agora vamos entender um pouco as características da vegetação do mundo. A savana é um tipo de vegetação comparada ao cerrado do Brasil. Elas são encontradas no continente africano, americano e oceânico, em locais que apresentam um clima tropical, subtropical e temperado, reunindo a cobertura vegetativa predominantemente de rasteira, como as gramíneas, as ervas e os arbustos. Temos também as estepes, que ela é relativa à caatinga no Brasil, eles são muito parecidas. Os estepes são encontrados na Europa, na América, na Ásia Central e na África, em locais de transição entre as savanas e os desertos. Ocorrem em regiões de clima árido, temperado e subtropical, sendo indicado como um extenso tapete vegetal, uma vez que apresentam uma predominância, a vegetação rasteira, as gramíneas e as ervas, por exemplo. E as pradarias? São semelhantes aos estepes e no Brasil é relativa aos pampas. As pradarias representam um tipo de vegetação rasteira, com ausência de arbustos e árvores. A principal diferença entre eles reside no clima, sendo que os estepes se desenvolvem em climas mais secos que as pradarias, inseridas em climas úmidos, temperados e tropicais. São vegetações encontradas na Europa, na Ásia, América do Sul e na América do Norte. E temos também a tundra, que é uma vegetação rasteira e esparsa encontrada nos locais mais frios do planeta, na região do Círculo Polar Ártico, semelhante à taiga, que também se desenvolve em locais muito frios. A tundra se desenvolve no clima polar e apresenta uma vegetação predominantemente rasteira, enquanto a taiga ou floresta reúne árvores. E chegamos à taiga, também chamada de floresta coníferas ou floresta boreal. A taiga desenvolve em locais muito frios do planeta, nas regiões setentrionais da América do Norte, da Europa e da Ásia. Difere da tundra, que apresenta uma vegetação rasteira, decorrente do excesso do gelo e ventos fortíssimos.
A taiga reúne algumas árvores, sobretudo as coníferas, no ambiente de clima subpolar. E temos também o Mediterrâneo. Ele é presente em diversos locais do planeta, na África, na Europa, na América do Norte, na América do Sul e na Oceania. A vegetação mediterrânea é muito diversificada, de forma que apresenta uma vegetação arbórea, arbustiva e herbácea. Surgem em zonas temperadas do planeta, que apresentam um clima mediterrâneo, ou seja, seus verões são muito quentes e secos e o inverno é muito frio e úmido. E agora vamos conhecer um pouco sobre a vegetação do Brasil. Se você já conhece, vamos só recordar, recapitular. Se você não conhece, se você teve dificuldade nas aulas e não conseguiu assimilar, vamos agora com calma entender um pouco cada um. Vamos começar pela caatinga. Encontrada na região Nordeste e no Sudeste em menor escala, a caatinga brasileira se desenvolve nos locais que apresentam um clima tropical semiárido. E você lembra qual a principal característica desse clima? Não? Pois vamos recordar. Ele é um clima que representa chuvas escassas, mal distribuição, temperaturas médias elevadas, está relacionado com um clima seco da região do Brasil, ou seja, da região Nordeste, exatamente o nosso sertão. E a caatinga também está relacionada com presença de cactos e plantas xerófilas. O que são esses tipos de plantas? São aquelas adaptadas ao clima seco, que sobrevivem com pouca quantidade de água. Esse tipo de vegetação também é encontrado em outros países da América, da Europa, da Ásia e da África, a qual recebe o nome de estepe. Então, relembrando, no Brasil, essa vegetação é conhecida como caatinga. Nos outros continentes, em outros países, é conhecida como estepe. Nossa segunda vegetação é o cerrado, encontrado nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Ela está relacionada com o clima tropical. E mais uma vez, você sabe qual a característica desse tipo de clima agora? Não? Pois vamos recordar. O clima tropical está relacionado com altitudes térmicas entre 5 e 7 graus, temperaturas elevadas. Estações do ano são bem definidas com relação a esse clima. É uma estação chuvosa, ocorre no verão e é seco no inverno. O cerrado também apresenta árvores baixas, com troncos retorcidos, além das gramíneas e arbustos. E a nossa terceira vegetação brasileira, o mangue, típica nas regiões alagadiças, encontrado na costa litorânea do Brasil, nas zonas tropicais e subtropicais. Ela é denominada como vegetação de transição, pois o seu ambiente fica entre o terrestre e o marinho. É possível encontrar mangues em outras partes do continente americano, além da África, Ásia e Oceania. Ele apresenta um solo rico em nutrientes, a água é saloba, ou seja, decorrente da união dos rios e mares, e reúne vegetais halófilos, tolerantes à salinidade, com árvores de médio e grande porte, as quais podem apresentar raízes aéreas em virtude da falta de oxigênio nos mangues. Chegamos à nossa quarta vegetação do Brasil, os pampas, vegetação encontrada no sul do país. Os pampas assemelham-se às pradarias, posto que reúne um tipo de vegetação rasteira como as gramíneas. Embora apresente arbustos e árvores de pequeno porte, os quais não aparecem nas pradarias. Surgem em zonas de clima subtropical, sendo também encontrada nos países Argentina e Uruguai no nosso continente americano. E com relação ao clima subtropical, você lembra quais as características desse clima? Pois é, as chuvas não são tão intensas e esse clima está relacionado com geadas durante uma grande parte do ano. A nossa quinta vegetação é o Pantanal, considerado a maior planície alagada do mundo. O Pantanal está localizado na região centro-oeste do país, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em regiões de clima tropical. Além do Brasil, esse bioma abrange os países vizinhos, como Paraguai e Bolívia,
o qual recebe o nome de chaco. A vegetação presente no Pantanal, chamada de vegetação de transição, está entre o cerrado e campos. É bem diversificada e se desenvolve, em maior parte, nos períodos mais secos, ou seja, na estiagem, sendo que a maior parte do ano o local permanece alagado. E voltando aos nossos climas, o Pantanal está relacionado com o clima tropical. Qual a característica relacionada a esse clima mesmo? Exatamente. As estações do ano são bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Ocorre no verão e a seca no inverno. As temperaturas são elevadas, com altitude térmica entre 5 e 7 graus. Exatamente, estão recordando com clareza. E chegamos à Mata das Araucárias, nossa sexta vegetação, também conhecida como Mata dos Pinhais. Esse tipo de vegetação é encontrada no sul do Brasil. Se desenvolve em locais de clima subtropical. Olha, já vimos algumas características sobre esse clima, ou seja, invernos frios e verões quentes, com presença de árvores de grande porte, como pinheiro do Paraná ou araucária. As duas juntas conseguem formar uma floresta densa e fechada. Embora seja predominantemente encontrados nos estados do Paraná e Santa Catarina, também conseguimos encontrar no estado de São Paulo, especificamente na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira. Temos também a Mata dos Cocais, nossa sétima vegetação, localizada no nordeste do país, especificamente entre Maranhão e Piauí. A Mata dos Cocais é considerada uma mata de transição entre os biomas da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. Por esse motivo, essa vegetação surge em dois tipos de clima, o equatorial úmido e o semiárido, geralmente com altas temperaturas, constituída por inverno seco e verão chuvoso. Apresenta árvores de grande porte, formam uma floresta, das quais se destacam as carnaúbas, o buriti, o açaí e o babaçu. E chegamos à nossa oitava e última vegetação do Brasil, a floresta amazônica. Ela é muito diversificada, ou seja, classificada em outros tipos de floresta, como de várzea, igapó, igarapé, terra firme, montanhosas andinas. Ela se desenvolve em regiões de clima equatorial, ou seja, o clima quente e úmido, e apresenta uma mata muito densa e fechada. É formada por árvores de grande, médio e pequeno porte. A Amazônia está localizada na região norte do Brasil, além de abranger outros países do continente, como a Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Peru e Suriname. E a nossa segunda parte fala sobre extrativismo, espaço geográfico e o processo agropecuário. O extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que está à disposição do homem, sejam esses produtos de origem animal, vegetal ou mineral. É considerada a mais antiga atividade humana, antecedendo até a agricultura, a pecuária e a indústria. O extrativismo é praticado mundialmente através dos tempos por todas as sociedades. A atividade extrativista está relacionada com a retirada ou coleta de elementos da natureza, sem sua reposição. E vamos conhecer um pouco sobre cada tipo de extrativismo. Nosso primeiro é o animal. Consiste na caça e na pesca de animais, para ser usado como alimento ou matéria-prima. Existem dois tipos de pesca, pesca de subsistência e a pesca industrial. Qual a característica de cada? Pesca de subsistência utiliza técnicas rudimentares com finalidade de subsistência do pescador e de sua família, ou seja, a atividade é praticada apenas por um grupo familiar. A pesca industrial é feita com grandes embarcações, apresenta o uso de tecnologia moderna e é retirada em grande quantidade. Aqui já entra a parte industrial. Nosso segundo extrativismo, o vegetal. Vale lembrar que não devemos confundir o extrativismo vegetal com o processo agrícola.
No extrativismo, o homem somente coleta os recursos que a natureza lhe proporciona. Na agricultura, o homem faz a colheita daquilo que plantou e cultivou. O extrativismo vegetal também é chamado de coleta vegetal. Ele está relacionado com a retirada de árvores para o aproveitamento de madeira e extração do látex. Consiste na retirada e aproveitamento de espécies vegetais com o objetivo de obter a madeira, celulose, resinas e produtos medicinais. E o nosso terceiro extrativismo, o mineral, é retirado do subsolo ou do mar. Pode ser realizado de forma convencional ou tradicional, com ferramentas simples ou trabalhadores qualificados, ou por indústrias extrativas que empregam equipamentos modernos. Os principais minérios encontrados no Brasil são bauxita, ferro e manganês. Vale lembrar que para suprir suas necessidades, os seres humanos extraem, transformam e utilizam os recursos da natureza. Quais são os recursos naturais? Água, solo, minerais, flora, fauna e vento. Os minerais são extraídos para produzir panelas, janelas, chips de computadores, entre outros. Já o petróleo serve de combustível para os automóveis, além de produzir plásticos e fibras têxteis. A madeira são empregados na produção de remédios, cosméticos e bebidas, além da construção civil. Já o solo permite o desenvolvimento da agricultura e da pastagem para a criação de vários tipos de animais, ou seja, a pecuária. E a água dos rios serve para irrigação, lazer, pesca e produção de energia elétrica. Agropecuária. Agricultura e pecuária praticada no mesmo espaço por um grupo pequeno ou grande de empresários. Diferença na produção agrícola mundial. A agricultura é praticada de forma diferente pelo mundo. Nos países ricos se usa mais tecnologia e menos mão de obra. Já no país pobre se usa mais mão de obra e menos tecnologia. Os elementos naturais como relevo, clima, solo e água favorecem a prática da agricultura. Atualmente, a agricultura e a pecuária estão bastante integradas, o que explica o surgimento do termo agropecuário. A agricultura tem um sistema de produção conhecido como tradicional e moderno. Qual a característica de cada? O tradicional, ele utiliza uma técnica rudimentar. É encontrada em grandes e pequenas propriedades, baixa mecanização e maior número de mão de obra, ou seja, é o trabalho mais manual. Já a moderna está relacionada com o uso de máquinas, fertilizantes, sistemas de irrigação. Utiliza-se pouca mão de obra e mais máquinas, e é praticada em pequenas e grandes propriedades. E os tipos de agricultura? Nós temos de subsistência, que é praticada em pequenas propriedades com técnicas tradicionais. A mão de obra é familiar, ou seja, baixa produtividade, apenas para o seu sustento. Já comercial, o cultivo é em larga escala. É utilizado para abastecer mercados e consumidores. É praticada com máquinas e grande tecnologia. E o sistema de produção da pecuária está relacionado com de grande porte e pequeno porte. Grande porte, bovinos, equinos, bufalinos e muares. Pequenos portes, suínos, caprinos, ovinos, aves, abelhas, entre outros. Dentro da pecuária, nós temos o tipo tradicional, que é a pecuária extensiva, e o tipo moderno, que é a pecuária intensiva. Características: extensiva, os animais são criados com técnicas tradicionais, eles são criados soltos e utiliza pouca mão de obra. A pecuária moderna, a pecuária intensiva, os animais são criados confinados em áreas fechadas, utiliza-se mais mão de obra e investimento de maior produtividade.
E aqui encerramos a nossa aula sobre o FCE. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e um cheiro no coração de cada um.